pressões disponíveis nos pontos de ligação das peças de utilização. Como é que a gente faz isso? Vamos lá. A gente tem aqui essa fórmula, né? P jusante é igual a P montante, mais ou menos o desnível menos o J. O que é P ajusante? É P no fim do trecho considerado. P a montante é a pressão, né, no início do trecho considerado. Mais ou menos o desnível significa que se o desnível vai ser para baixo, né, deixa eu mostrar aqui. Se o desnível aqui, por exemplo, de 2 para 3, se o desnível é de 2 para 3, descendo, então a pressão ela vai se aumentar, vai se somar. Se é subindo, ela vai se subtrair, certo? Menos o J, que é a perda de carga no trecho considerado. Então, vamos agora calcular, né, as pressões disponíveis em cada um dos pontos. Vamos lá começar pelo ponto 1. Quem é a pressão disponível aqui nesse ponto 1? Bom, a questão ela nos traz essa informação, né? Vamos lá? Ó, um ramal cuja derivação tem uma pressão disponível de 7,3 MCA. Então, na entrada desse ramal, a gente tem uma pressão de 7,3 metros de coluna de água, certo? Então, vamos agora para o P2, para ver como é que a gente calcula isso. P2, que é o P, né, que é a pressão no ponto 2, vai ser igual ao P a montante, que é o P a montante de 2, ou seja, que é o P que está antes do ponto 2, é o ponto 1. Então, 7,3. 7,3. Tem algum desnível de 1 para 2? Não, eles permanecem na mesma linha. Então, desnível 0. Quem é o J de 1 para 2? Quem é essa perda de carga de 1 para 2? A gente já calculou, né? 0,27 de 1 para 2. Então, a gente coloca aqui menos 0,27. Totalizando 7,03. Vamos agora para o P3. O P3 está aqui embaixo, certo? Ele vai ser o P a montante. Que é o P a montante 3? Aqui, ó, 7,03. 7,03 menos o desnível ou mais o desnível? Mais o desnível, porque está descendo. Quem é o desnível de 2 para 3? A gente viu lá que é 1,9. Então, mais 1,9. Quem é a perda de carga de 2 para 3? Vamos ver. Perda de carga de 2 para 3, 0,15. Opa, isso mesmo, 0,15. Menos 0,15. A gente encontra aqui, né, uma pressão disponível de 8,78 metros. E assim sucessivamente. P4 vai ser 878 mais nada, mais 0, né? Porque não tem desnível de 3 para 4, menos a perda, né? De 3 para 4. Quem é a perda de 3 para 4? 3 para 4 é 0,11. Então, menos 0,11, totalizando 8,67. P5. Mas entre 3 e 5 tem um ramal, o subramal do chuveiro, né? Então, a gente precisa calcular também a pressão aqui nesse ponto do chuveiro. Seria P de A. Quem é P de A? P de A vai ser a pressão
a montante que é em 4, a pressão disponível em 4, que é 8,67. Mais ou menos o desnível, como está subindo, é menos 1,9. Menos a perda nesse trecho também, né? Quem é a perda no trecho 4A? Onde é que a gente olha? É aqui? Não, a gente olha lá na tabela de subramais. De 4 para A, a perda é de 0,169. Então, a gente vem aqui e coloca menos 0,169, totalizando 6,6 metros de coluna d'água. Lembrem que isso é metros de coluna de água, viu? Metros de coluna de água. Unidade de pressão. Agora vamos para o P5. P5. Quem é a pressão? A montante de 5. Será se é essa última aqui que eu calculei? Não. É em 4. A mesma que está disponível para o chuveiro, está disponível para 5. Então, aqui a pressão montante de 5 é essa aqui, que a gente calculou, foi de 4. 8,67, não tem desnível, menos a perda de carga de 4 para 5. Perda de carga de 4 para 5, 0,18. Totalizando 8,49 metros de coluna de água. P6. Pressão montante 6 é a de 5. Então, 8,49. Não tem desnível, menos a perda no trecho 5,6. Tem a perda de 5,6, 0,06, quase insignificante. 0,06. Totalizando aqui 8,43 metros de coluna de água. A gente só esqueceu aqui duas informações, né? Calcular a pressão em B e a pressão em C. Mas ainda dá para fazer isso. Vamos calcular em B. P de B vai ser a pressão montante de B, que é a pressão que está disponível em 5, 8,49. Não tem desnível, mas quem é a perda de carga de 5B? A gente vai lá na tabela de subramal. 5B, 0,05. Notem que é uma perda quase que insignificante. Totalizando aqui 8,44 metros de coluna de água. Pressão em C. Vai ser a pressão disponível em 6, 8,43. Não tem desnível. E a perda de carga de 6 para C. 6 para C, 0,07. Totalizando 8,36 metros de coluna de água. Agora vamos para a pressão em 7. Pressão em 7 tem o P a montante sendo a pressão de 6, aqui, 8,43. Não tem desnível. E a perda de 6 para 7. Perda de 6 para 7 é aqui. 6 para 7, 0,04. Totalizando 8,39 metros de coluna de água. Restando agora só o ponto D, que é o do lavatório. A pressão disponível a montante é 8,39. Tem o desnível para cima, então perde carga para cima. Quanto é essa distância? 30 centímetros. 0,3, certo? Menos a perda de carga nesse trecho 7D. De 7 para D, temos
0,06 de planta. Totalizando aqui 8,03 metros de coluna de água. Agora o que a gente tem que verificar, né, é se os critérios de pressão estão satisfeitos aqui em cada um dos pontos de utilização, que seria, né, a pressão mínima para o funcionamento e a pressão máxima, sem que possa danificar os aparelhos, certo? Onde a gente olha essa informação? Aqui nessa tabela 4, vamos olhar aqui, né? Com relação à pressão mínima dinâmica, temos que todos estão contemplados, né? Porque a menor pressão que a gente encontrou, né, foi de 7 metros e de 8,03 metros de coluna de água. Então, todos estão satisfeitos. Com relação à pressão máxima, veja que aqui, né, em exceção para o aquecedor de baixa pressão, que não tem no nosso exemplo, as demais, né, suportam até 40 metros de coluna d'água, no bebedouro 30, e alguns outros aparelhos é preciso que a gente olhe, né, no manual dos fabricantes para verificar até que pressão esse aparelho pode suportar. Mas geralmente essa é a pressão máxima, 40 metros de coluna de água. Nenhum dos aparelhos que a gente, né, utilizou chegou a essa pressão tão alta. Tendo aqui a maior pressão no ponto 3 de 8,78. Certo, pessoal? Então, vamos recapitular o que a gente fez. Primeiro passo, lembrando, a gente nomeou os trechos de tubulação. Depois, a gente foi dimensionar os ramais. Né? Para dimensionar os ramais, para descobrir a vazão, basta olhar nessa tabela 3, né? A vazão de projeto para cada um desses aparelhos sanitários. O diâmetro, a gente olhou na outra tabela, tabela 6, diâmetros mínimos dos subramais. A velocidade calculada a partir dessa fórmula, 4.000 vezes Q dividido por πd ao quadrado. O JU, que é a perda de carga unitária, a gente utilizou a fórmula para tubos lisos, que no nosso caso é de PVC. Utilizou essa fórmula, substitui os valores de Q e D, que já estão aqui disponíveis, encontrou JU. O L, a gente faz trecho a trecho, né? Calculando o L total a partir da fórmula. L total é igual a LR mais L é Q. L é Q, que é relacionado às perdas localizadas pelas conexões. E vai trecho a trecho, calculando essas perdas. Onde é que a gente encontra o L é Q, né? Que é os comprimentos equivalentes, nessa tabela aqui, que também é para tubos de PVC. Você cruza a informação, né, do diâmetro com a peça que você está procurando e encontra os valores que você quer de comprimento equivalente. Faz isso trecho a trecho. Depois, só multiplica o JU pelo L e encontra o J, que é a perda de carga no trecho indicado, certo? Fazendo isso, agora a gente passa para os ramais, né? Nos ramais, a gente vai primeiro verificar o peso, né, de cada um das peças sanitárias, né, que estão sendo utilizadas. Para o chuveiro, 0,1, ducha 0,4, bacia sanitária 0,3, lavatório 0,3, onde a gente encontra essa informação nessa mesma tabela aqui, onde a gente vê as vazões, certo? É só olhar nessa outra coluna, peso relativo. O que é esse peso relativo? O peso relativo nada mais é do que, né, qual é a contribuição desse aparelho para os trechos de tubulação, para os ramais, né? Qual a importância dele, quanto de vazão que ele vai demandar para aquele trecho de tubulação. E aí a gente vem, né, de 1 para 2, do ramal de 1 para 2. Quais são as peças atendidas? A gente viu lá, né, na imagem. De 1 para 2, ele vai alimentar tudo que vem depois dele, ou seja, tudo que está no ramal todinho. Chuveiro, bacia sanitária, ducha e lavatório. De 2 para 3, mesma coisa. De 3 para 4 também.
De 4 para 5, aí a gente já considera que já se passou do chuveiro, então tira o chuveiro. 5 para 6, tira a bacia sanitária. De 6 para 7, tira a ducha. Assim a gente calcula o somatório de pesos, né, de cada trecho de tubulação. Porque esse somatório de peso é quem vai fazer com que a gente possa dimensionar a tubulação. Vindo aqui agora para a tabela, né, de ramais, colocamos as informações do somatório dos pesos aqui, calculamos a vazão a partir da fórmula 0,3 vezes a raiz do somatório dos pesos. Fizemos o exemplo aqui para o primeiro trecho, né? Que seria a vazão de 1 para 2. É 0,3 vezes a raiz quadrada de 1,1, certo? O diâmetro, como é que a gente determina esse diâmetro? Olhando no namograma de pressão. Olhando diretamente lá o valor das vazões, a gente encontrou que para todas as vazões desses trechos, o diâmetro que atende aqui é o de 20. Olhou os diâmetros lá, né, direto no namograma. A velocidade calcula da mesma forma que para os ramais, a fórmula 4, da mesma forma que para os subramais, né, com a fórmula V igual a 4.000 vezes Q dividido por π vezes D ao quadrado, que é vazão D diâmetro. Substitui os valores aqui na fórmula e encontra a velocidade. O JU, da mesma forma, colocando lá naquela fórmula de JU, substituindo os valores de Q e D. O L, a gente vai calcular para cada trecho de tubulação, de 1 para 2, quem é o comprimento real, quem são as conexões que estão nesse trecho, e olha esses valores, né, nessa tabela aqui dos comprimentos equivalentes. Trecho 1, 2, trecho 2, 3 e assim sucessivamente. Depois de calcular o comprimento total, multiplica JU por L e encontra a perda de carga nesse trecho de tubulação. Por fim, vamos agora calcular, né, a gente calculou, na verdade, a pressão disponível em cada ponto, iniciando aqui do ponto 1, que diz na questão que tem uma pressão disponível de 7,3 metros de coluna d'água, certo? E aí a gente prossegue pela fórmula PJ igual a PM mais ou menos D menos J. PJ é a pressão jusante, ou seja, a pressão no fim desse trecho, vamos supor, né, de 1 para 2. Em 2, a pressão jusante de 2 vai ser pressão montante, que seria a pressão de 1, mais ou menos o desnível, no caso aqui de 1 para 2 não tem desnível, 0, menos a perda no trecho. Lembrando que quando tem o subramal, aqui no exemplo de 4A, para calcular a pressão disponível em A, a gente pega a pressão a montante, que é a pressão em 4, coloca aqui, menos o desnível, porque subiu, quando sobe, diminui, quando desce, aumenta, ganha pressão, quando sobe, perde pressão. Então, menos 1,9, menos a perda no trecho de 4A, que está lá na tabela do subramais. Quando a gente vai calcular a pressão em 5, a pressão montante não é essa que a gente calculou em A, e sim a que a gente calculou em 4. Então, está aqui. Pressão de 4, que é a pressão 8,67. De 4 para 5 não há desnível. E menos a perda, que é o J, de 4 para 5. E assim sucessivamente para os demais pontos. Certo, pessoal? Espero que vocês consigam ter compreendido. Sei que são muitas contas, mas se seguir passo a passo, não tem erro, certo? Uma boa semana a todos e até a próxima.